Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Concursos. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas e hoje nós vamos analisar aí o mais recente entendimento do STJ sobre busca domiciliar. Então, tivemos recurso em habeas corpus, 196.481, depois 196.496, nos quais o STJ formulou aí o entendimento que vai ser muito importante no ano de 2026, principalmente nas provas, beleza? Vamos lá, então, eu vou compartilhar com vocês o PDF da decisão, para que a gente possa ir acompanhando juntos. Mas antes, eu vou fazer alguns comentários para que vocês entendam a polêmica em torno dessa questão da busca domiciliar. Quais são esses comentários? Veja só. A Constituição Federal, ela determina no seu artigo 5º, deixa eu ver se eu localizo aqui, ela determina no seu artigo 5º que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo ingressar, salvo consentimento do morador, ou por desastre, ou para prestar socorro, ou em flagrante delito, ou para cumprir determinação judicial durante o dia, certo? Então, isso lá na Constituição Federal, artigo 5º, aqui, ó, durante o dia, beleza? Da mesma forma, o artigo 245, caput do CPP, estabelece que as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite. Então, eu tenho duas legislações, tanto a Constituição Federal quanto o Código de Processo Penal, que mencionam dia. Só que qual que é o problema? Isso está muito subjetivo. 5 da manhã já é dia? 5h30, 6 horas? Qual que é o critério para determinar se é dia ou não? E com base nessa dúvida de qual é o critério para determinar se é ou não é dia, a gente tinha três entendimentos. Olha só. O primeiro critério, né, o primeiro entendimento era o cronológico. Uma parcela da doutrina entendia o seguinte: olha, dia é o período definido entre 6 da manhã e 18 horas, entre as 6 e as 18, independentemente da existência de luz do sol. Se amanheceu ou não, 6 horas da manhã já é dia. Esse era o critério cronológico. Posteriormente, de igual forma, nós tivemos o critério físico-astronômico. Ou seja, uma outra parcela da doutrina falou: não, gente, vocês estão viajando. Tem nada de entre as 6 e as 18. Não. Dia é o período compreendido entre a aurora, entre o nascer do sol e o crepúsculo pôr do sol. Então, eu não vou olhar no relógio, eu vou olhar o céu. Amanheceu é dia, escureceu, o sol se pôs é noite. Eu tinha ainda um terceiro critério, que era o misto, que combinava os dois para potencializar a garantia. Laura, como assim? Explico. Por exemplo, eu não, né? Quem está explicando aqui é o ministro Rogério Schietti, que citou isso no voto. Vamos lá. Se às 5h40 da manhã já houver luz solar, já amanheceu, prevalece o critério cronológico que fala das 6. Ou seja, mesmo que o sol nasceu, você tem que esperar 20 minutos, deu 6 horas, aí você pode cumprir o mandato. Agora, se deu 6 horas, mas o sol ainda não nasceu, aí você tem que esperar, ainda que ele vá nascer 6h15, você tem que esperar 15 minutos. Então, perceba que aqui é meio como se fosse assim, é aquele que for mais benéfico para a própria pessoa, para a proteção domiciliar. Amanheceu antes de dar 6 horas, espera. Deu 6 horas, mas ainda não amanheceu, espera. Então, sempre olhando ali o critério que vai ser mais benéfico para a proteção no geral. Então, a gente tinha essas divergências na doutrina, isso é muito comum no direito, porque às vezes a gente tem ali um entendimento que não é fixado, não tem uma lei ali, aí você vai de acordo com o entendimento de cada doutrinador.
Dito isso, nós tivemos uma mudança absurda em 2019 com a lei dos crimes de abuso de autoridade. Por quê? Porque a lei 13.869 de 2019, ela tipificou como crime de abuso de autoridade o cumprimento de mandado de busca e apreensão entre as 21 e as 5. Aí bagunçou tudo. Por quê? Porque aí eu tenho uma nova corrente que, a partir do artigo 22, inciso 3º, começou a falar assim, gente, peraí, não é nem das 6 às 18, não é nem olhar se o sol nasceu ou não nasceu, não é o misto juntar os dois. O critério é o seguinte, se nós temos uma lei que diz que não pode cumprir mandado de busca e apreensão entre as 21 e as 5 horas, automaticamente eu entendo que pode cumprir entre as 5 e as 21. Então, dessa forma, essa corrente entendeu que o legislador, de maneira implícita, meio sem querer, sem fazer alarde, regulamentou que dia é o período entre as 5 e as 21. Laura, mas como se 21 horas, 9 da noite já está escuro, que não sei o que lá. Beleza, mas a lei falou que é crime cumprir a partir das 21 horas. Então quer dizer que se eu for lá e cumprir o mandado às 20 horas e 48 minutos, que já está escuro, está sem luz solar, não vai ser crime. Então, pessoal, isso aqui gerou uma polêmica muito grande, porque você ainda tinha, menos, é claro, mas você ainda tinha doutrinadores ali defendendo o critério cronológico das 6 às 18, falando, olha, tudo bem, a lei não previu, mas também é dia, gente, é dia, enquanto tem luz solar. Então ficou todo esse debate. Maravilha. Qual que é a polêmica aqui do caso que gerou esse recurso em habeas corpus? A polêmica foi o seguinte, deixa eu ver se eu localizo aqui, a parte em que a advogada cita o horário exato. Aqui, ó. Conforme o auto circunstanciado da busca e apreensão, a diligência foi executada no dia 26 de julho de 2023, às 5 horas, quando ainda não havia luz solar, pois naquele dia o sol nasceu apenas às 5h33, violando explicitamente o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, bem como o artigo 245, os quais estabelecem que as buscas domiciliares devem ser realizadas durante o dia. Esse foi a polêmica, de que, teoricamente, essa busca e apreensão não poderia ter sido realizada. E aí, qual que é o problema disso? Porque, de fato, se você olhar a lei de crimes de abuso de autoridade, ela fala o período em que não pode. Mas o período que pode não está escrito lá na lei. A gente está partindo de uma linha de raciocínio. Então, chegou um momento em que o STJ precisou se manifestar e firmar um entendimento em relação a isso. Porque aqui foi suscitado, olha, e o critério da luz solar? A Constituição, o CPP, não fala um dia, o dia ainda não tinha nascido, 5 horas da manhã ainda estava de noite. Então, essa foi a polêmica. E aí, como que o STJ se manifestou? Qual foi o entendimento? E depois eu vou destacar aqui o voto do ministro Rogério Schietti, que eu acho brilhante, eu acho incrível, mas foi voto vencido, não concordaram com ele. Olha aqui, ó. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Aqui, ó. Localizei aqui, galera. Então, vamos lá. Olha só. A Lei 13.869 e o novo marco normativo. Com efeito, quando o legislador estabelece como tipo penal o cumprimento de mandado antes das 5 horas ou após as 21 horas, está inequivocamente delimitando com precisão cronológica o período em que tais diligências podem legitimamente ocorrer. A norma não se limitou a empregar a expressão genérica durante a noite, mas especificou com clareza ímpar horários determinados. Traduzindo aqui o voto, é muito claro. Olha, se a legislação está falando que não pode entre as 5, após as 21, entre as 21 e as 5, então após as 21 ou antes das 5, não posso cumprir, vamos pela linha de raciocínio
que entre as 5 e as 21 pode. Por quê? Lá na lei de crimes de abuso de autoridade, não está lá. É considerado crime de abuso de autoridade cumprir mandado judicial durante a noite. Não, eles especificaram horários. Essa foi o entendimento do STJ. Olha aqui, ó. A clareza do marco temporal positivado na lei de abuso de autoridade permite que todos os envolvidos na execução da medida conheçam com exatidão os limites temporais da sua atuação, reduzindo drasticamente a margem para arbitrariedades ou equívocos interpretativos. Traduzindo, quando eu estabeleço esse critério de horário, das 5 às 21, fica tranquilo, porque eu não tenho que olhar se o sol está nascendo ou se não vai nascer, se vai chover, se não vai. Eu não tenho que olhar mais nada, eu tenho que olhar o relógio. Deixa eu ver. 5 da manhã já pode cumprir o mandado. 21 horas não pode mais. Acabou, não tem outro critério, não tem o que mais olhar. Então, esse é o atual entendimento do STJ. Isso vai repercutir nas provas. Ah, Laura, mas não cai jurisprudência na prova da guarda, não cai. Galera, ainda assim eu tenho certeza que esse tema vai ser explorado. Principalmente esse lapso temporal. Porque a lei dos crimes de abuso de autoridade determina das 21 às 5 e aí, portanto, passa a ser permitido das 5 às 21. Ok? Dito isso, e só a título de curiosidade, talvez sou eu me empolgando aqui, mas eu quero mencionar que o voto do ministro Rogério Schietti, que eu não vou elogiar de novo aqui nesse vídeo, porque eu já elogiei, mas eu acho brilhante, porque ele estabelece ainda um outro critério. Ele vai por uma outra linha de raciocínio. Aqui, ó, localizei. Esse aqui é o voto, né, do ministro Rogério Schietti. Pelas razões acima expostas, portanto, o conceito de dia para fins de cumprimento de mandado de busca domiciliar de natureza processual penal deve corresponder ao intervalo de 6 da manhã até 20 horas, por aplicação analógica do artigo 212 do CPC. Cara, brilhante. Ele foi olhar lá no CPC e no artigo 3º do CPP. Porque lá no CPC, no Código de Processo Civil, está determinado que os atos processuais serão cumpridos nesse horário. Então, ele meio que... Gente, traduzindo a grosso modo, tá, o entendimento. Mas é como se ele pensasse assim, olha, não vamos olhar a lei de abuso de autoridade, que é uma lei recente, 2019, específica. Vamos olhar o Código de Processo Civil. Se eu estou com uma dúvida aqui no Código de Processo Penal, eu vou olhar no civil. E o civil fala das 6 às 20. Então, ele vai nesse critério. Olha, nem para você, nem para mim. Então, em vez da gente pensar das 5 às 21 horas, vamos pensar das 6 às 20 horas. Essa seria a ideia dele, né? O voto dele, mas ele foi voto vencido, tá, galera? Não foi esse o entendimento. Eu estou comentando aqui só para vocês verem como que o direito, embora seja uma matéria única, nos permite buscar orientações, buscar pontos de reflexão no direito civil, no penal, no processual penal, aí na Constituição, aí uma coisa que está na Constituição você aplica ali no civil. Tem que ter esse diálogo. Maravilha? Galera, dito isso, entendimento atual do STJ. O dia que está falando lá na Constituição, artigo 5º, inciso 11, o dia que está falando lá no artigo 245 do CPP, vamos dar um horário fixo. Qual que é o horário fixo? Baseado na lei de abuso de autoridade. Se a lei de abuso de autoridade fala que não pode entre as 21 horas e as 5 horas, então pode entre as 5 e as 21. E é o critério atualmente adotado, é o entendimento atualmente adotado pelo STJ. Laura, mas não cai jurisprudência. Mas vai por mim, as bancas vão dar um jeito de explorar isso na tua prova. Beleza? É um tópico extremamente relevante. Dito isso, dúvidas, deixem aqui nos comentários. Eu sei que é muito importante, assim, às vezes a gente fica com dúvidas, aspectos muito teóricos, etc. Mas, galera, é muito importante, até para fins do nosso estudo, a gente ir acompanhando as manifestações e os entendimentos dos tribunais superiores. Certo? Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.